Olha, se eu pudesse te falar um negócio, todo mundo acha ainda que é muito difícil começar no Instagram. Eu ainda acho que o Instagram tá no modo fácil. Porém, se você aplicar o que eu vou te falar aqui hoje, você pode ter resultados diferentes. Claro que tem cada vez mais gente, que tá cada vez mais difícil, uma briga por atenção, a régua tá cada vez mais alta, só que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Ninguém para pra analisar, ninguém para pra pensar. E hoje eu vou trazer pra vocês um estudo onde eu mapeei mais de 100 perfis. Perfis que crescem em todos os nichos. E eu encontrei alguns padrões, algumas coisas ali neles que eles têm em comum, que eles fazem, que outras pessoas não fazem. Algumas estratégias que eles usam, algumas formas aí que você também pode adaptar no seu posicionamento, no seu conteúdo. Esse aqui é um dos meus tipos de vídeos favoritos, porque eu sou fascinada em estudar inovação, eu sou fascinada em mapear resultado, entender os padrões por trás daquilo que dá certo. E às vezes o que acontece, isso que eu vou falar pra vocês hoje, não tá em nenhum estudo, não tá em nenhum curso, a não ser no meu, né? Mas as pessoas não falam, porque elas ficam lá naquelas teorias difíceis de anos atrás. Instagram muda rápido, a internet muda rápido. Óbvio que tem as premissas, mas tem algumas estratégias que você precisa sacar antes de todo mundo e aplicar. E não é nada sobre imagens ultra profissionais, roteiros super complexos. Isso é só uma das formas de você se diferenciar. E talvez nem seja melhor pra você. É muito mais sobre você ser intencional e usar a diferenciação a seu favor. E eu vou te mostrar como ainda pode ser fácil crescer no Instagram e em diversas outras redes, desde que você saiba ser intencional e ter uma visão de diferenciação. Então bora pra esse papo. Eu vou trazer aqui nesse vídeo 3 tópicos, tá? Eu acho que são 3 tópicos de diferenciação muito interessantes dentro das plataformas. O primeiro tópico é estratégias diferentes. Eu sinto que aquela velha linha editorial que a gente ficava chutando para tudo que é lado, né? Cada dia da semana um raciocínio diferente não tá mais funcionando tão bem. E eu vejo que os perfis que têm pensado numa estratégia mais macro e até mesmo estratégias por períodos têm performado muito melhor. Um grande exemplo desse tipo de estratégia que eu vou falar hoje tem vários nuances dela, né? Vários jeitos de fazer uma estratégia diferente, mas eu vou falar sobre alguns pontos aqui hoje. Vocês já devem ter visto as estratégias de séries, né? Elas popularizaram muito, eu venho falando delas desde o início do ano passado, quando tinha só gente da gringa fazendo, e eu gosto muito de estudar o comportamento de lá, porque geralmente depois ele vem pra cá, né? Então a gente consegue estar na frente quando a gente estuda um pouco o mercado lá fora. E essa estratégia de série veio muito forte agora, esse ano pro Brasil. Vocês podem observar que com certeza vocês já viram alguém fazendo. A lógica da estratégia de série é muito boa. Por que essa estratégia é muito boa? Eu vou falar hoje sobre um tipo de estratégia de série um pouco mais específica, mas a estratégia de série em si é muito boa para crescer o seu perfil. Por quê? Porque ela consegue dar para essa audiência uma noção de continuidade. Então, você cria um vídeo e a pessoa sabe que vai ter um próximo. O que acontece também é que a pessoa vê um desses vídeos e ela quer ver todos os outros. Ela começa a maratonar o seu conteúdo. Ela tem também um pouco de previsibilidade. Então, ela sabe já que virá um outro daquele mesmo assunto. Isso que acontece com muitos perfis. Às vezes você segue um perfil por algum motivo e quando vê aquele perfil, tá postando outro tipo de conteúdo. E deixa aquele seu seguidor ali um pouco confuso e até às vezes por isso que ele não engaja com você. Outro ponto positivo da estratégia de série também é que você consegue testar em massa. Não dá pra testar com 1, 2 conteúdos, mas quando você faz uma estratégia de 7, 10 conteúdos, você vai conseguir estudar por que cada um deles performou melhor. Qual que foi ali o gancho, o assunto, o que mais interessa a sua audiência. Então isso também é algo muito bacana pro criador quando ele faz uma estratégia de série. Mas eu quero falar sobre um tipo de estratégia de série específico, que é o que a gente documenta as coisas. Deixa eu mostrar algumas referências pra vocês entenderem do que eu tô falando. Tem essa garota aqui, que ela fez uma estratégia de série, ela abriu o perfil dela do zero. Em apenas 7 vídeos, ela tinha mais de 235 mil seguidores, tá? Os vídeos dela realmente bombaram. O que foi a ideia dela? Ela terminou um relacionamento e ela fez uma série todos os dias, ela reconstruindo a vida dela, né? Começando a vida dela do zero. Isso gera uma curiosidade absurda em quem vai seguir. É um tema que todo mundo sabe, todo mundo já terminou um relacionamento, então todo mundo já passou por isso. E também gera uma empatia, né? Porque você começa realmente a se conectar com aquela pessoa. É uma forma muito autêntica de fazer um storytelling, sabe? Com criação de conteúdo. Então, essa menina, ela arrasou muito, ela tá crescendo, assim, ela ficou reconhecida por isso. Ela nem é do Brasil, mas ficou conhecida no Brasil. Muitas pessoas se inspiraram na série dela, também fizeram outras versões. Mas, assim, a estratégia foi genial. Ela documentou um processo
processo que ela estava passando. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu dei uma ideia para uma aluna que ela executou e que ficou muito legal também. Ela terminou já o processo dela de marca pessoal lá na formação. Ela tá lançando agora o produto dela, que é o Metanoia Club. E a ideia que ela teve, né, ela tinha muita dúvida de tipo, o que eu posso postar, né? Primeiro lançamento é sempre uma grande aflição de que tipo de conteúdo você posta. E ela tá começando a mostrar esse processo dela encontrar essa tribo, dela encontrar a audiência dela. Então esse aqui é o conteúdo dela, tá passando aqui na tela pra vocês. Essa aqui é a série que ela criou, onde ela mostra o processo dela encontrando a tribo dela na internet. Enquanto ela narra a vida dela e o processo que ela tá passando nessa loucura toda de falar sobre o primeiro infoproduto, ela se conecta com essas pessoas que se identificam com a jornada dela, que se identificam com o produto. Então ela tá fazendo meio que um combão aí, juntando o útil ao agradável e mostrando, transformando a rotina real dela em criação de conteúdo. O resultado dela tá sendo incrível. Outro exemplo também aqui que tem é esse cara, que ele tá construindo uma marca dentro do quarto dele, né? O fato de falar dentro do quarto é ainda mais impactante, porque, né, é maior desafio. Então ele também tá fazendo essa série, tá dando muito certo. Segue essa mesma linha, de documentar um processo, de falar sobre aquilo que você tá passando. Então, às vezes você tem algum problema, do tipo, eu estou saindo de um burnout. Como é que eu volto a produzir conteúdo? Talvez o fato de você estar saindo de um burnout e voltando a produzir conteúdo seja o próprio conteúdo. Você mostrar esse seu processo, né? Quando você está abrindo um negócio, você pode trazer essa vulnerabilidade. Então eu acho essa estratégia maravilhosa, incrível, super criativa, inteligente. Ela trabalha diversos gatilhos e eu vejo muitos perfis crescendo e se destacando dessa forma. Agora, entrando ainda mais a fundo em estratégias desse nível que usam storytelling, essa cafeteria aqui tá dando um baile em criação de conteúdo com storytelling. Ela tá criando, é uma cafeteria, tá? Normal, obviamente que os donos dessa cafeteria têm habilidades de audiovisual e têm isso como um diferencial, mas eles estão criando uma pequena novela dentro do coffee shop. Então, eles fazem uma série com vários conteúdos. O diferencial é que cada um desses episódios dessa série, dessa novela realmente, é que eles chamam alguém para colaboração. Então, tem uma collab aí com diversos criadores que entram no coffee shop, pedem um café e ali acontece alguma situação. Então, eles estão divulgando o produto de uma forma muito autêntica. As pessoas estão viciadas na série, querem ver sempre quem vai aparecer novamente ali. E eles conquistaram milhões de seguidores do mundo inteiro, né? Obviamente, essa cafeteria mudou o faturamento dela, mudou a frequência dela, mudou a visão das pessoas em relação a ela. Eu mesma, se eu estivesse passando por lá, eu ia querer tomar um café nesse lugar. E o produto é divulgado de uma forma muito natural, né? Isso que é o interessante hoje. Você não fica divulgando o seu café, né? Tipo, ó meu café, fotinho do café. Claro que tem que ter ali um marketing de venda, mas isso é o mínimo. Pra você crescer, você tem que ter essa habilidade de pensar criativo, pensar além. E como que você poderia adaptar essa ideia? Por exemplo, se você fosse de um nicho fitness, você poderia criar uma novela onde você todo dia conversa com a sua geladeira. E aí você tem ali todo dia uma nova história, com alguma coisa que você queria comer, com alguma compulsão, com algo que te faz refletir. E aí você cria uma verdadeira novela, um verdadeiro storytelling todos os dias, conversando com algum alimento, trazendo alguma curiosidade. Isso seria, por exemplo, uma ideia, eu nunca vi alguém fazendo, veio da minha cabeça agora, mas seria uma ideia fantástica. E todos os nichos têm como você adaptar essa ideia de você trazer uma novela em storytelling para a sua criação de conteúdo. Então esse é o tipo de pessoa, é o tipo de conteúdo que tá se destacando e tá se diferenciando. Na minha opinião, muito mais fácil de criar. Você não precisa de uma super produção, tá? Você pode gravar isso com o celular, como foram os primeiros exemplos. Porém, você na hora dispara em relação a todo mundo, porque é algo diferente. Então essa é uma forma de você se diferenciar, pensando em estratégias que fogem do padrão. Por exemplo, se você trabalha em consultório, você também poderia fazer uma história de cada vez entra um paciente ali com uma dor diferente. Você pega ali diversos personagens, né, pacientes do cotidiano, trazendo narrativas diferentes. Você mesmo pode interpretar esses pacientes, né? Então uma ideia super legal, que envolve dores, envolve identificação, envolve criatividade, envolve diferenciação e que você pode estar aplicando no seu negócio. O segundo ponto que eu preciso falar para vocês de quem tá crescendo nas redes sociais, independente de mercado saturado, é o que eu chamo de conteúdo flow. Eu venho estudando sobre ele, ó. Inclusive eu tô registrando esse nome porque é uma tese que eu estudo há tempos e que eu vejo que é o futuro em todos os canais, em todas as redes sociais. E eu vou falar de duas coisas aqui, que é o conteúdo flow e o monoflow. O conteúdo flow é você realmente criar um universo
ali dentro do seu conteúdo, que a gente olha para aquele conteúdo, a gente reconhece que é seu. A gente vê que aquele conteúdo ele tem algum padrão. Por mais que você faça alguns conteúdos diferentes, tem algum padrão que é o seu olhar criativo, que é o seu jeito, a sua visão de mundo. Eu tenho muito isso no meu conteúdo, ser um conteúdo flow, sempre o mesmo estilo de edição, sempre a mesma tipografia. Eu sou sempre do mesmo jeito, tenho sempre a mesma linha de criar, o formato criativo muito parecido. Então isso transforma o meu conteúdo em um flow que qualquer lugar que as pessoas vejam o meu conteúdo, elas reconheçam que é o meu. É o caso desse casal aqui, que eles têm uma loja e eles têm como fio condutor, assim como flow no conteúdo deles, o humor. Então eles fazem vários vídeos engraçados, de situações engraçadas, sempre usando a roupa. Então a roupa, ela fica como uma coadjuvante, porém, obviamente, eles vendem horrores, né? Então eles têm um flow de conteúdo ali interessante, atrativo, compartilhável, com essa pegada do humor, todos sempre muito parecidos. Você pode ver assim que você reconhece a estética, reconhece ali a assinatura visual deles, porém, eles diversificam, né? Eles fazem diversos estilos de conteúdo sempre com essa mesma pegada. Então você percebe que aquele conteúdo é deles, né? O formato criativo já parece com o formato deles. Tem diversos criadores que fazem isso muito bem. Outro exemplo também é a Mari Krieger. Ela faz conteúdos de ciência, então mitos, aquelas coisas de que a gente sempre escuta que não é verdade. Então ela faz um conteúdo engraçado, ela cria personagens. E se você vê o conteúdo dela copiado, se alguém fizer exatamente igual, você vai falar, nossa, que é muito a cara da Mari Krieger. Porque gera uma identificação. Você já conseguiu criar um universo visual ali, um universo de sentimentos que gera a seu conteúdo, que as pessoas identificam. Então eu chamo isso de conteúdo flow. Fantástico para redes sociais. Dentro do conteúdo flow tem o que eu chamo de monoflow, que é uma estratégia que eu falo para os meus alunos usarem para crescerem mais rapidamente, principalmente para quem está começando. Quanto mais autêntico, melhor. Você não precisa de mega produções. Você só precisa ser consistente em um mesmo formato, tá? Encontrar ali um formato de acordo com a sua personalidade e ser consistente nele. É o caso do Breno Nogueira, que ele fala sobre finanças, e por um bom tempo ele ficou falando sobre finanças com esse prato. Ele tá comendo alguma coisa, tomando um café, e ele sempre tá na cozinha. Então, assim, um lugar totalmente com uma quebra de padrão, ele falando sobre assuntos práticos de finanças, mas sempre nesse padrão ali de estar comendo alguma coisa enquanto ele fala. O Jorge Greenberg também é um grande exemplo de monoflow, onde ele tem 3 minutos de moda, ele tem vídeos de 3 minutos muito antes de ser permitido vídeos de 3 minutos no Reels. Os vídeos dele têm muitas visualizações. E ele só praticamente faz esse formato. É sempre ele sentado, algum assunto, alguma pauta, geralmente de comportamental, e ele desenrola o vídeo ali dando a opinião dele, a visão de mundo dele. Padrão. Praticamente não tem outra linha editorial a não ser essa. Esse casal aqui, super fofo também, ele tem monoflow. Se você for olhar o conteúdo deles, for rolar o feed deles, praticamente todos os vídeos deles ela vai lá, abre a câmera, mostra o look deles em diferentes contextos, né, algumas variações ali, pô, fechou. Mesma tipografia, sempre o mesmo padrão. Esse é o futuro da criação de conteúdo, é o presente, né, de quem tá sendo lembrado, sendo reconhecido, e também é o futuro. E eu poderia ficar dias mostrando referências para vocês, tá? Inclusive lá no Notion da formação tem dezenas de referências de profissionais que usam o monoflow de diferentes formas, como você pode usar. O importante é você conseguir encontrar a sua personalidade, sabe? Encontrar o seu jeito de criar. E o terceiro tópico muito importante para você prestar atenção se você quer se destacar é a assinatura visual. A gente já viu a assinatura visual em todos esses conteúdos que eu falei aqui, praticamente todos eles têm assinatura visual, que é o que de certa forma ajuda as pessoas também a lembrarem de você. E a assinatura visual, ela pode estar na roupa que você usa, às vezes um acessório que você usa, o cenário que você usa, o filtro, a edição, o formato, a tipografia que você usa, as cores que você usa no seu conteúdo, a forma como você entra, aparece no vídeo, às vezes algum efeito que você gosta de fazer. Tudo isso pode construir uma assinatura visual. Aqui tem alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, o Kevinho, ele usa muito o azul. Quando eu vejo azul nesse tom, eu lembro dele. E ele mostra esse azul em todos os conteúdos, ele usa, ele tem um boné, os emojis, né? E tudo isso faz com que a gente veja o azul e lembre dele. E o conteúdo dele fica muito reconhecível. A Victoria Brown também conseguiu fazer isso. Ela usa sempre uma toalha nos vídeos dela e um pou, né? Ela fala uma frase e dá um pou ali quando ela vai contar algum assunto, falar sobre alguma bomba, digamos assim. Então ela tem já esse padrão também, que a gente vê o vídeo em 3 segundos, a gente já reconhece que é dela. Essa garota aqui também, a Girl in Blue Studios, ela também é incrível em relação à assinatura visual. Ela cresceu muito rapidamente
rapidamente e ela faz exatamente tudo que eu pontuei aqui nos tópicos anteriores. Então ela tem a assinatura de série dela, ela traz algumas estratégias aí muito boas também que eu gosto de aplicar. E ela usa sempre a mesma tipografia, ela tem os stickers dela. Então ela tem uma identidade visual, uma pegada mais cool, mais divertida, ela cria ali um universo visual e ela consegue ter esse destaque muito facilmente por conta desse conjunto de coisas que ela trabalha. A Ginny também é outro exemplo, talvez ela já apareceu na sua timeline e só de ver o vídeo você vai saber quem que é. Tem muitas características que lembram ela. O cenário, o estilo aconchegante, o cenário é aconchegante, a fonte que ela usa, ela sempre sentadinha. Então ali ela cria um padrão visual que a gente reconhece ela de longe. E isso é muito interessante porque constrói marca, constrói lembrança. Porque quando a gente fica vendo você de diferentes formas o tempo inteiro, falando sobre diferentes assuntos, é difícil a gente lembrar de você. Só que quando você é estratégico desse jeito, intencional, usando a diferenciação a seu favor, as pessoas vão lembrar de você. Eu mesma usei todas essas estratégias no meu perfil, continuo usando, continuo trabalhando, ensino os meus alunos a usarem, porque dá resultado. Esse é o tipo de olhar estratégico que mais cresce no Instagram hoje. Então, o fato de eu ter crescido meu perfil em um ano tão rapidamente também se dá ao fato de eu usar essas estratégias. Mesmo não falando, né, eu sei que foram essas estratégias que me trouxeram até aqui. A grande sacada é usar o seu propósito, a sua personalidade, o seu objetivo nas redes sociais de uma forma autêntica, de uma forma diferenciada e que você possa criar algo único e reconhecível. Não é sobre ser algo difícil e complexo. Você pode ver que tem várias referências que não são complexas, nem de edição, nem de gravação, mas que são intencionais e diferenciadas. Então, resumindo, pense em estratégias diferentes fora da caixinha, encontre o seu conteúdo flow, pense em uma assinatura visual, seja estratégico com isso e siga esse canal que te dá todo esse conteúdo grátis. Claro que nos meus cursos você tem passo a passo, você tem muito mais, mas eu amo compartilhar tudo que eu estudo, eu amo compartilhar o que eu sei e ver o seu apoio aqui, o seu comentário, a sua inscrição lá também é algo que cada vez me estimula mais a estudar e trazer mais vídeos interessantes e inteligentes aqui pra vocês. Me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias você acha que mais se encaixa pra você começar a aplicar. E também encaminha para um amigo que tá empacado lá no Instagram, tá falando que não tem mais espaço pra ele crescer, que o negócio dele não tá andando. Talvez ele precise só de um refresh aí e de uma nova forma de estudar criação de conteúdo e as redes sociais.